Fala, turma! Hoje o Ramon Resolve é uma questão do SSA3 da UPE de 2022 sobre genética de populações, um tema simples, mas que muita gente negligencia e vez ou outra aparece nesse vestibular e em outros. Então acompanha a resolução. Queria aproveitar a oportunidade para te apresentar alguns pontos importantes sobre genética de populações. Tá? Então fica ligado, presta atenção. Genética de populações, ela estuda a frequência dos genes, dos alelos e dos genótipos ao longo do tempo. Tá? Para a gente entender como é que essas populações estão se comportando, quais são os efeitos, né, do ambiente, os efeitos naturais sobre o processo de seleção natural e como isso tem impactado a frequência desses genes e genótipos. Então, basicamente isso que acontece. Como assim, Ramon? Olha para cá, nesse exemplo hipotético. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma população inicialmente no tempo 0 e depois eu olho a frequência dessa população no tempo 1, observa que o Azinho passa a ficar mais frequente. Então, houve algum fator aí evolutivo que possibilitou que essas frequências mudassem. E aí basta o profissional, o biólogo, responsável, o evolucionista, entender o que é que está acontecendo com essa população, tá? Ramon, é possível calcular essas frequências? Sim. Vamos entender rapidinho como é que calcula a frequência genotípica, ou seja, a frequência dos genótipos. Vou pegar aqui primeiro a frequência do azão. Como é que eu faço isso? Simples. Basta eu pegar a quantidade de azão que eu tenho na população e dividir pelo total. É um cálculozinho simples de frequência. A mesma coisa para o de heterozigotos e a mesma coisa para o de homozigotos recessivos. Achei a frequência genotípica dessa população. Ramon, e a frequência gênica do alelo, como é que eu faço? Simples também. A frequência do azão onde é que aparece o azão na população? Ele aparece no azão. Mas ele também aparece na frequência do heterozigoto. Só que ele só aparece aqui, ó. Então tem que lembrar de dividir isso por 2. O mesmo a gente tem que fazer aqui na frequência do azinho, que é a frequência do azinho, mais a frequência do heterozigoto, dividido por 2, já que ele só aparece aqui. Beleza? Então a ideia das frequências é simples, é essa. E aí chegaram dois matemáticos, Hardy e Weinberg, e trouxeram uma modelagem matemática dessas frequências genotípicas e gênicas nas populações, só que com um detalhe, é como se eles tivessem pego populações da natureza e transferido para um laboratório para controlar as variáveis. E aí, para isso acontecer, eles excluíram qualquer possibilidade de eventos evolutivos mudarem essas frequências. Então, ele não considera aí eventos de seleção natural, mutações, ele precisa garantir que as populações sejam grandes e que elas possam cruzar de forma aleatória, ou seja, que essas populações sejam pamíticas. Voltando para cá, como é que eles trouxeram essa ideia? Eles chamaram a frequência gênica. Vou começar aqui pelo azão, frequência do azão de P. Já a frequência do azinho de Q. Logo, se a gente soma P mais Q, isso tem que dar 100%, isso tem que dar 1, tá? Frequênciazinha simples, calculada aqui pelos matemáticos. Quando a gente fala de frequência genotípica, ou seja, dos genótipos, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente está falando de azão e azinho. Ou seja, a gente está falando de um gene, de um par de alelos. E isso corresponde à primeira lei de Mendel. E aí lembra disso aqui, ó, na primeira lei de Mendel, que os cruzamentos, naquele cruzamento famoso de dois heterozigotos, o que acontece? Esse primeiro gameta pode se encontrar com esse, formar o azão, mas ele também pode se encontrar com o segundo gameta possível aqui, formaria o azinho. O azinho aqui, agora ele pode se encontrar com o azão, formaria aqui outro heterozigoto, e aqui eu teria o encontro, finalmente, do azinho, ou seja, do homozigoto recessivo. E aí lembra, veja, se eu sei que a frequência de azão é P, logo, a frequência de azão vai ser o quê? P e P. Ou seja, P e P é o quê? P ao quadrado. Da mesma forma, a frequência de azinho vai ser Q e Q, que é Q ao quadrado. E aí, olha o detalhe. Quando a gente fala de frequência de azinho, o que é que a gente precisa lembrar? Que o P e Q vão estar aqui. Porque a frequência de azão é P e a de azinho é Q. Com um detalhe, qual é, Ramon? É que no cruzamento dos dois heterozigotos, o heterozigoto ele aparece 2 vezes, então isso aqui tem que ser 2pq. Então essa é a frequência do heterozigoto. Pegou essa informação? Agora, Ramon, como é que eu aplico isso na questão? A questão ela sempre vai dar ou a frequência gênica e pedir para você calcular a frequência genotípica, ou ao contrário. Simples assim. Presta atenção. Quando a gente fala da frequência genotípica, se você observar, nada mais é do que um produto notável da frequência gênica. Porque a frequência gênica é P mais Q. Só que a frequência genotípica a gente vai envolver os dois alelos, azinho ou azinho. Se a gente está falando da frequência genotípica, é a frequência gênica 2 vezes, é P mais Q, vezes P mais Q, que é P mais Q ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que P mais Q ao quadrado. Chega de matemática, vamos para a questão que é muito mais simples do que parece ser. Turma, presta atenção, vê.
A questão diz assim, ó, analise as informações a seguir e ele traz uma tabelinha onde ele coloca o fenótipo, a coloração das joaninhas, os genótipos e a frequência depois genotípica observada. E ele traz, admita que a cor das joaninhas é determinada por 2 alelos codominantes. E é que eu já queria trazer um problema nessa questão. Porque, nesse caso, não se trata de uma codominância. Ramon, por que não se trata? Porque aqui ele está dando uma joaninha vermelha, uma joaninha amarela, e aqui ele está dando uma joaninha laranja. Na codominância, os 2 fenótipos vão se expressar no heterozigoto. Então, em vez de laranja, que deveria ser joaninhas amarelas e vermelhas. Tem um erro conceitual. Mas isso não vai impactar no gabarito. Então, vamos seguir. Isso aqui é um caso de dominância incompleta ou intermediária, beleza? E não de codominância. O alelo Vzão, olha o que ele fala. O alelo Vzão corresponde ao pigmento vermelho. E olha o que ele dá. A frequência desse Vzão, que é de 0,58. Vamos colocar essa informação aqui, ó. A frequência do Vzão, que é P, é de 0,58. E logo em seguida, o que é que ele dá pra gente? A frequência do azão. Ou seja, a frequência do azão é Q igual a 0,42. Vamos colocar essa informação aqui. 0,42. E aí ele diz que as joaninhas estão bem camufladas se forem vermelhas, enquanto as laranjas e amarelas estão razoavelmente camufladas. Apesar das condições de equilíbrio de Heisenberg não serem alcançadas na natureza, lembra, isso são condições hipotéticas. Considere que a população é numerosa e os cruzamentos são aleatórios, populações pamíticas, e nenhum fator evolutivo está ocorrendo, o que permite aplicar a fórmula. Ramon, que fórmula é essa que eu não lembro? Tá aqui, ó, turma. P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, que é justamente a fórmula que a gente achou anteriormente aqui, tá? A fórmula da frequência genotípica. E olha o que ele pede. Ele deu a frequência alélica e olha o que ele pede. A frequência de heterozigotos. Ou seja, ele quer saber qual é a frequência aqui, ó, de azão, azinho. E a gente sabe que a frequência de azão, azinho é essa daqui, ó. É 2pq. Ramon, como é que eu faço isso? Simples. É 2 vezes quem é P? 0,58 e quem é Q? 0,42. Só é multiplicar aí. Multiplicando, isso vai dar 0,487. Marca o gabarito, não tenha dúvida que é mais simples do que a gente possa imaginar. Fica ligado que vai vir muito mais conteúdos para que a gente te ajude nessa reta final rumo à sua aprovação. Tamo junto? Sabe o que é isso? Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Valeu, galera. Tamo junto.